No episódio de hoje, eu vou te explicar como você pode distribuir as suas tarefas de uma maneira mais eficiente. Sobre essa questão de tarefas e organização, você já deve saber que existem pessoas falando disso de várias maneiras diferentes, existem vários métodos diferentes e, enfim. Por isso eu sou a favor de vocês sempre testarem aquilo que funciona melhor para vocês. E no vídeo de hoje eu vou te falar algumas coisas que eu faço para distribuir as minhas tarefas de uma maneira um pouco mais eficiente. Algumas pessoas falam e sugerem que você faça a tarefa mais importante do seu dia na primeira hora do dia. E eu entendo até a lógica disso, que é você fazer a tarefa mais importante antes que aconteçam aqueles imprevistos que sempre tem, né? E aí impeça que você tire a tarefa mais importante da sua agenda da prioridade. Por exemplo, essa técnica não funciona para mim, porque eu acordo muito sonolenta. Eu demoro muito para ficar alerta. Eu demoro em torno de 30 a 40 minutos para ficar, tipo, uma pessoa assim, sociável, que tá, tipo, ali dando bom dia, essas coisas. Então, essa técnica não funciona para mim. Eu já tentei fazer. O que funciona para mim nesse caso, que é a nossa primeira dica, é distribuir de acordo com níveis de energia. E para cada pessoa, o nível de energia vai ser diferente. Então, por exemplo, para mim, meu pico de energia é entre 3 e 4 da tarde. Eu já percebi que é um horário que eu fico mais alerta, que as coisas andam com um pouco mais de velocidade para mim. Mas tem gente que o pico é de manhã, tem gente que o pico é à noite. Então, você precisa identificar qual é o momento do seu pico para que você possa, quem sabe, colocar ali a tarefa que você precisa fazer no momento que você está com mais foco, digamos assim. Então, essa é a primeira dica, você distribuir as suas tarefas de acordo com o seu nível de energia. O que eu geralmente faço é, pela manhã, eu coloco a tarefas de atendimento ao cliente e tarefas administrativas, revisar projetos, essas coisas que às vezes, todo dia de manhã a gente precisa fazer. Então, responder o WhatsApp, essas coisas. Responder e-mail. Geralmente, eu coloco de manhã. Outra coisa que eu coloco de manhã também é ir para academia. Então, aproveito essa questão da academia para já me dar aquele impulso, né? De bora, meu filho. Acorda e pega no tranco. Então, eu coloco a academia de manhã também para me ajudar nessa questão da energia. E aí, quando eu chego ao almoço e já sento para trabalhar, e aí eu pego o período da tarde todo e gosto de colocar blocos maiores de tempo, que é aí onde eu foco mais em projetos. Então, pela tarde, geralmente eu gosto de focar nos projetos, porque eu consigo ter blocos maiores de tempo, sem nenhuma interrupção, quase. Dificilmente um cliente vai te mandar mensagem ali no meio da tarde, pelo menos para mim. Eu tenho observado esse padrão. Clientes geralmente mandam mensagem na hora que eles também estão no intervalo. Então, se o seu cliente trabalha, possivelmente no período da tarde ele também vai estar trabalhando. Então, ele dificilmente vai te mandar uma mensagem ali no meio da tarde, a não ser que seja algo muito urgente. Então, geralmente ele manda logo de manhã, que é a hora que ele acorda, 8 horas da manhã, ou na hora do almoço, ou então no final da tarde, que é a hora que ele para de trabalhar. Então, exatamente nesse período da tarde eu gosto de colocar coisa de projeto, porque dificilmente eu tenho alguma interrupção de mensagem. Outra dica que pode te ajudar na distribuição das tarefas é você ter temas nos seus dias. Essa é uma técnica que eu sempre falo lá no meu Instagram, eu sempre mostro, que tem até um post lá no meu perfil que chama Otimize a sua semana, que é você definir um tema para cada dia da sua semana, porque assim você consegue colocar o foco das tarefas e aí você consegue agrupar essas tarefas de acordo com o tema do dia. Vou dar o meu exemplo, tá? E aí você vai ter que avaliar se funciona para você ou não. Mas o que é que acontece? Geralmente nas segundas-feiras, é a minha segunda administrativa, eu tiro a segunda inteira para resolver coisas da empresa. Então, pela manhã toda é resolvendo pendências, respondendo mensagem, e-mail, coisa que chegou durante o final de semana que eu não respondo, só respondo na segunda-feira. Eu só respondo no final de semana se for urgente. Se for um projeto que eu tô ali trabalhando nele, eu preciso responder, eu respondo. Se não, fica pra segunda. E aí, geralmente, a segunda de manhã é toda focada nisso. E à tarde também, dependendo do nível de coisas que tem pra fazer. Às vezes eu coloco reuniões de venda também na segunda tarde, mas eu comecei a perceber que não é a melhor coisa pra mim. Então eu passei agora a colocar todas as reuniões que eu tenho na terça-feira à tarde. E na terça pela manhã eu trabalho com projetos de cliente, coisas de cliente e tal. Quarta-feira é o dia que eu preparo os conteúdos aqui pro Dani Explica, às vezes eu faço um post pro Instagram, uma coisa assim, então eu fico com a quarta-feira inteira para isso,
porque editar vídeo demora, essas coisas. Mas dependendo da semana, se eu consigo terminar as coisas antes, eu já adianto alguma tarefa de cliente na própria quarta-feira. Então você tá percebendo que você ter um tema pro seu dia não quer dizer que ele vai ficar engessado. Isso só é para te dar um norte, tá? Aí na quinta eu faço projeto de cliente o dia inteiro também. Pela manhã tem sempre o períodozinho de atendimento, mas à tarde geralmente é focado em projeto. E na sexta também eu pego em projetos de clientes. Geralmente eu também trabalho um pouquinho sábado e domingo, mas eu geralmente faço coisa para empresa, para mim, né? Então eu não pego em coisa de cliente, a não ser que esteja uma semana atípica que eu tô com muita coisa para fazer de cliente, aí eu vou e dou uma adiantada nas coisas. Então lembrando só mais uma vez que esse tema não é para te engessar, ele é para te orientar. Então, se você tá ali fazendo o seu planejamento da semana e você sabe que a segunda é a segunda administrativa, ou se o cliente chegar para você com alguma tarefa que você sabe que é administrativa e vamos supor que é sexta, você já sabe que você pode agendar essa tarefa na segunda, porque segunda é o dia que você separa para fazer essas coisas, tá? Então, essas tarefas, esses temas do dia é para te dar uma orientação, não necessariamente é para te prender. A terceira dica é blocos ou lotes de tarefas. O que é o bloco de tarefa? O bloco de tarefa é legal para evitar que você fique fazendo multitarefas, né? Porque aí tem um mito aí das pessoas acharem que é possível ser multitarefa, mas não é. Não é possível, não existe esse negócio de multitarefa. O nosso cérebro ele consegue focar em uma coisa por vez. Se você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, pode ter certeza que nenhuma das duas coisas tá fazendo direito. Então, essa questão do task batching, que chama, né, em inglês, lote de tarefas, é para você agrupar tarefas da mesma categoria e fazer tudo junto. Então, eu vou dar um exemplo que é bem prático, que é, por exemplo, responder e-mail, responder WhatsApp. Ao invés de você, por exemplo, responder o e-mail assim que você senta na cadeira, aí você faz alguma coisa de cliente, aí você responde o WhatsApp, depois você faz outra coisa de cliente, aí você responde o WhatsApp. Em vez de você ficar fazendo isso assim, espalhado, você coloca em categorias agrupadas, em momentos específicos do dia que você vai parar para fazer isso. Aí você vai me dizer assim, ah, Daniela, mas se um cliente enviar mensagem ali, eu quero responder, não sei o quê. Olha só, você precisa de momentos de foco para conseguir fazer as coisas. Deixar o WhatsApp aberto ou o celular do lado não é a melhor solução, porque toda hora chega uma mensagem, às vezes não é nem mensagem do cliente, às vezes é mensagem daquele teu amigo que toda hora te manda coisa e vai te distrair. Então, quando você faz esse lote de tarefa por agrupamento, né, de categoria, você consegue estipular alguns momentos de foco ali durante o seu dia que você não vai olhar o WhatsApp e o cliente não vai morrer se você não responder o WhatsApp por 1 ou 2 horas. Você precisa fazer isso para conseguir fazer as coisas. Se for uma coisa que não é urgente, não tem necessidade de toda hora estar abrindo o WhatsApp. Então, quando você usa essa técnica de agrupar tarefas por categorias, você define horários para responder e-mails e mensagens. Então, o ideal geralmente é o quê? No início do dia, no meio do dia e no final do dia. Durante o dia, você pode pegar durante os intervalos desses blocos maiores, você pode dar uma olhadinha no WhatsApp e você vê se tem alguma mensagem ali que é urgente. Se for urgente, você responde. Se não for, você deixa para responder no bloco que você separou. É mais fácil falar do que fazer. Eu luto contra isso todos os dias. E eu ainda não tô no nível assim que eu considero ótimo disso, tá? Dessa questão de colocar o bloco ali, cumprir, de não ficar abrindo o WhatsApp toda hora, porque a gente vicia nesse negócio de ficar toda hora abrindo o aplicativo. Às vezes a gente vai fazer outra coisa e abre o aplicativo, né? Era isso que a gente queria fazer. Então é um negócio que você tem que treinar muito para conseguir estipular, para você ter foco para fazer as outras coisas. Outro exemplo ainda nessa questão de categorizar tarefas, por exemplo, reuniões. Em vez de você colocar uma reunião de manhã, uma reunião de tarde, você agrupa as duas reuniões juntas. Você faz um bloco só de reunião. Então tem um intervalo entre uma e outra para você conseguir beber uma água, fazer uma coisa, e aí depois vem logo a outra, e aí você consegue agrupar junto. Outra coisa que você pode fazer, mood board. Então vamos supor que você tá com 2 projetos andando, tá ali um meio próximo do outro, e aí você sabe que você leva o quê? 1 hora, 1 hora e meia para montar um mood board. Você consegue fazer 2 juntos, faz um, depois faz o outro? Você agrupa essas tarefas juntas e faz. Essa é a técnica de bloco de tarefas ou lotes de tarefas, como você achar melhor chamar. É você agrupar para evitar que você fique nessa mudança de shift mental toda hora. Ah, vou fazer uma coisa, depois faço outra, e você agrupa tudo junto
que vai te diminuir a energia que você gasta mentalmente para fazer aquelas tarefas. E a próxima dica é uma dica que eu acredito que esse pessoal que gosta de pesquisar de organização já conhece bastante essa técnica, que é a técnica do bloco de tempo, que é você blocar sua agenda, você separa um bloco para fazer uma coisa. E por que essa técnica é diferente da que eu falei antes? Porque com um bloco de tempo você vai blocar de acordo com o projeto. Pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu bloco de acordo com o projeto. Então não importa se a tarefa não é da mesma categoria. Se ela for do mesmo projeto, eu vou fazer. Exemplo, eu tenho um projeto de identidade visual de fulaninha para fazer. E eu tenho duas tarefas. A primeira é fazer o mood board dela. E a segunda já é começar alguns estudos ali da marca. São duas coisas diferentes, mas é do mesmo projeto. E eu posso colocar no mesmo bloco se eu quiser. Se eu estiver animada ali e quiser dar um gás no projeto dela, eu bloqueio a minha agenda para fazer tarefas daquele projeto, independente da categoria que ela é, tá? Você tem essa alternativa também. Você pode fazer um mix aí das duas técnicas. Eu geralmente faço isso, porque eu gosto muito de usar categoria para agrupar essas coisas de responder mensagem, responder cliente, tudo no mesmo bloco, mas para projeto eu gosto de deixar um pouco mais livre, então eu bloco de acordo com o projeto e ali eu decido o que é que eu vou fazer naquele momento ali, qual é a próxima ação daquele projeto, independente da categoria. Vou dar mais um exemplo só para ficar claro de vez, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando, porque aqui na minha cabeça eu tô, meu Deus, será que tá muito confuso? Mas eu acho que tá dando pra entender, que é o seguinte: eu tô com um mood board de fulaninha e um mood board de fulano. Se eu fosse usar a técnica anterior, eu faria as duas no mesmo dia. Usando a bloco de tempo, eu vou fazer essa tarefa no dia que eu coloquei o bloco desse projeto e essa no dia que eu coloquei o bloco desse projeto. Podem ser em dias diferentes ou pode ser no mesmo dia. Geralmente vão ser em dias diferentes porque são blocos maiores, né? Não vão ser blocos tão menores. Mas é basicamente isso, a do bloco de tempo. Eu gosto bastante dessa técnica de bloco de tempo porque ela me dá uma representação visual de quanto tempo eu estou estipulando para cada projeto, para fazer naquela semana, quantos blocos tem para cada um dos projetos que eu tô fazendo. Então eu sei que eu já separei um bloco para aquele projeto, já tenho um bloco para aquele, então eu fico despreocupada sabendo que naquela semana tem um bloco separado e que aquele projeto vai andar em direção à conclusão. Então são basicamente essas 4 técnicas que eu uso hoje em dia para separar as minhas tarefas durante a minha semana. Espero que alguma dessas técnicas tenha te ajudado. Se você ficou confuso ou ficou meio assim, eu não entendi, que loucura, tá muito confuso, manda uma mensagem aqui, um comentário aqui embaixo que eu te respondo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o like no vídeo para eu saber que você curte esses assuntos de organização, que na verdade é o que eu mais gosto de fazer. Então, deixa o like aí para eu saber que esse conteúdo te ajudou. Se inscreve no canal para receber as notificações assim que saírem novos vídeos. E eu te vejo no próximo Dani Explica.